características. Há também a relação do Ilídio com a namorada, né, com aquela que também é portuguesa, né? Adelaide, mas é interessante porque me parece que ele é um relacionamento que ele mantém numa certa timidez, numa certa contenção, né? Como se fosse quase que uma repressão criada pela relação dele com a mãe, né? Há uma coisa meio freudiana aí, meio profunda. Quer dizer, também é um aspecto curioso dessa paixão. E é também um reflexo da sociedade em que estavam integrados, uma sociedade muito conservadora no que diz respeito a esses aspectos, uma sociedade também que viria a ter transformações até em lados tão íntimos como esse, porque algo que eu considero que trouxe uma alteração grande à sociedade portuguesa foi justamente esta ligação, esta aproximação à Europa, muitas vezes sob aspectos que não são completamente considerados quando se pensa na história de um país, mas que fazem toda a diferença na vivência histórica desse país. Porque nós sabemos que Portugal terminou com uma ditadura de 48 anos em 74. Sabemos que Portugal integrou a União Europeia em 1986 e que esses dados tiveram uma importância grande na construção do Portugal que hoje temos. Mas também é verdade que o facto de esses milhares de pessoas terem ido à França e terem voltado com hábitos diferentes e terem voltado inclusivamente para as férias, que é um momento que em Portugal é muito conhecido, o regresso dos imigrantes todos os anos, normalmente durante o mês de agosto, que é o nosso verão, para as férias, e que traziam hábitos novos, coisas que hoje em dia são tão banais como o cabelo pintado ou roupas coloridas, trouxeram uma forma diferente das pessoas se relacionarem e uma abertura que antes não existia. Uma outra coisa que eu gostaria muito de abordar aqui, que eu acho muito interessante, é que a sua geração, essa nova geração de escritores portugueses, trazem um elemento novo da linguagem, porque há uma renovação natural. Quer dizer, já não se escreve barrocamente como Saramago, claro, isso é natural, mas há uma certa reverência mesmo à formação etimográfica mesmo do português, né? Quer dizer, como é essa relação de vocês com a linguagem? Eu acho que é uma relação que não coloca de parte, não recusa o trabalho das gerações e dos autores que nos antecederam, porque não existe em nenhum autor uma rejeição total, uma ruptura. Existe sim um aproveitar e uma revitalização até diria de estilos que em alguns aspectos não deixam de ter ligações com esses autores que nos antecederam. No entanto, acabam por ser fruto também de uma realidade diferente, uma realidade que tem múltiplas influências, não apenas a literatura, mas nas quais o cinema, a música, muitas vezes cinema internacional e música internacional acabam por estar também muito presentes e por serem influências muito marcantes e ao mesmo tempo também esse aspecto que me parece a mim nunca pode ser completamente posto de parte, que é o facto histórico de termos nascido numa sociedade com diferenças importantes, porque nesta democracia, ao contrário da ditadura em que cresceu e em que se formou até como indivíduo autores como José Saramago, não temos a obrigação de nos posicionar politicamente ou de ter uma abordagem que será sempre avaliada por essa perspectiva, porque se nesse tempo falar sobre temas sociais era
posicionar-se perante aquele regime. Também é verdade que, nesse mesmo tempo, escrever sobre a natureza seria também uma posição sobre esse mesmo regime, porque o regime estava tão presente em tudo que tudo era contraposto com ele. Hoje podemos ter a liberdade de escrever sobre a natureza ou sobre outros temas sem essa sombra, não é? Sem esse olhar. E isso acaba por ter também uma repercussão até ao nível do estilo e da linguagem, porque a linguagem, o aspecto da forma, digamos assim, nunca está completamente separado do conteúdo. Nós podemos separá-lo por comodidade analítica, mas na verdade são duas faces do mesmo objeto. Você se destaca também na literatura portuguesa contemporânea pelo alto grau de produção. Você produz muito, você trabalha muito. É verdade. Né? Quer dizer, como é esse seu trabalho, como é essa sua relação com esse trabalho intelectual? Bem, tem até um pouco a ver com isto que estava agora a dizer em relação às outras formas, porque eu escrevo e tenho publicado bastante em vários géneros, não só no romance, que é o que é mais conhecido aqui no Brasil, porque é o que tenho vindo a publicar, mas também noutras áreas, como no conto, na poesia, no teatro, e também até em projetos dos mais diversos, como escrevendo letras para canções, trabalhando com músicos. Eu já escrevi 2 libretos para óperas, por exemplo, para além de inclusivamente ter escrito para géneros musicais muito diferentes, desde o fado ao heavy metal. Além disso, tenho feito também colaborações das mais diversas ordens, com artistas das mais diversas áreas, o que para mim acaba por ser enriquecedor no que diz respeito ao meu trabalho, sendo que o meu trabalho em todos esses projetos é sempre do âmbito da escrita. Porque eu tenho a grande sorte e a grande felicidade de fazer exatamente aquilo que eu sinto que é a minha vocação, porque eu nunca enverdei pela escrita por não ter voz para cantar, ou embora eu gostasse de ter voz para cantar, mas nunca foi por isso, ou por não ter meios para fazer cinema, ou por a escrita sempre foi exatamente aquilo que eu queria fazer. E a partir de agora, né? Quer dizer, o que é que você está fazendo, como é? Porque você, engraçado, você participou da Feira Literária de Paraty agora recentemente, quer dizer, também é uma outra curiosidade, né? Quer dizer, como é a recepção desse público brasileiro à sua obra, como é que você vê isso? Eu acho que a pouco e pouco tenho vindo a encontrar um número crescente de leitores que se interessam por aquilo que eu escrevo aqui no Brasil. Eu publiquei o meu primeiro romance em 2005, portanto há 7 anos atrás. Depois publiquei outros 2 romances, agora estou a publicar já o meu 4º romance e a pouco e pouco tem surgido esse descobrimento de parte a parte, em que há leitores a descobrirem aquilo que eu escrevo e em que eu também vou descobrindo esse público leitor. Ao mesmo tempo, agora que acabei de fazer uma sequência grande de apresentações aqui no Brasil, que começaram na Flip e que chegaram até aqui a Brasília, mas que passaram também por Rio de Janeiro, por São Paulo ou pela Flit em Tocantins, também fiquei muito impressionado com o facto de haver muita gente que vai procurar aquilo que eu escrevo a Portugal. Ou seja, livros portugueses que encontro aqui, ou pessoas que leram aquilo que eu escrevo através da internet e através de todos esses meios, que também são meios em que eu utilizo muito e nos quais acabo por estar muito presente. Ou seja, o mundo já é um pouco menor em aspectos que também são muito positivos, que são esses desta aproximação, uma aproximação que me parece é tão necessária entre o Portugal contemporâneo e o Brasil contemporâneo, de forma inclusivamente até a que se quebrem os estereótipos de parte a parte, porque só depois de os ultrapassarmos é que podemos efetivar realmente essa aproximação que tantas vezes aspiramos, mas que me parece que ainda está muito por fazer.
E você terminou seu 4º romance, mas já tem novos projetos, como é que é? Sim, tenho novos projetos. Eu normalmente, ainda antes de terminar um romance, já ando a pensar no próximo e já ando a sonhar com ele. Neste caso, tenho aí alguns projetos em que estou a trabalhar e que vão, inclusivamente, surgir muito em breve, porque já estou numa fase avançada, e que são um novo género, para mim, não é? O género não é novo, ele é novo apenas para mim. Para mim é importante sempre manter o desafio, não é? Tentar fazer aquilo que eu não sei ainda fazer, porque só aprendendo é que evoluímos. Está ótimo. Luís, muito obrigado. Obrigado. A violência ainda é o tema preferido de nossa literatura atual. Na verdade, os autores continuam falando de miséria e de injustiça social. Apenas estes fatores há muito perderam a inocência e derivaram para o fenômeno da agressividade. Assim se faz o novo romance de Paulo Lins, Desde que o Samba é Samba, lançado pela Planeta. Nele, o autor conta como surgiu nos morros cariocas do início do século XX o samba e como a arte deu um sentido de vida aos pobres e aos afrodescendentes. A trama escrita por Paulo Lins trabalha com personagens reais, como Pixinguinha, Bide e Brancura, e figuras criadas pelo imaginário do autor, além de contar a história da origem do samba, tudo modulado por uma história de amor. Paulo retoma seu tema mais caro, a construção de uma nova ordem social. Neste caso, o malandro tradicional perde espaço espremido pela profissionalização dos artistas e pela decadência dos espaços onde reinava. Enfim, um livro onde a ficção reinventa a realidade para desvendar suas opressões e suas verdades, e tudo contado no ritmo do mais autêntico samba de morro. E ainda falando de violência, ela pode ter uma participação quase subjetiva em uma obra literária. É o caso de toda a obra ficcional de Alfredo Garcia Rosa. Em seu novo romance Fantasma, lançado pela Companhia das Letras, ele retoma a vida sem qualquer glamour de Spinoza, o detetive que circula por uma Copacabana imaginária. Desta vez, Spinoza está às voltas com um assassinato que aconteceu numa madrugada. A única possível testemunha é Princesa, uma mendiga que nega ter visto qualquer coisa, até mesmo para seu amigo Isaías, vigia de uma obra abandonada. E daí tudo decorre. O interessante do trabalho de Garcia Rosa é sua entrega à literatura de entretenimento. Tudo bem, seus romances estão recheados de digressões literárias e até filosóficas, mas isso é apenas um artifício para criar um halo de simpatia e charme em torno de seu personagem. Sua pretensão não é sequer discutir a violência urbana atual, quer divertir o leitor, e faz isso com um intenso e impressionante requinte. Duas visões de uma mesma violência, Desde que o Samba é Samba, de Paulo Lins, e Fantasma, de Luiz Alfredo Garcia Rosa. O Leituras de hoje fica por aqui, e você também pode ficar na companhia de bons autores e bons livros. Até nosso próximo encontro.